fazer uma pequena apresentação do Frater Marcos, aí a gente já inicia a palestra, ok? O Frater Marcos Rogério Chaves da Silva é engenheiro eletricista com MBA em gestão de empresas e especialização em gerenciamento de projetos, ambos pela FGV. Trabalha há mais de 4 décadas atuando em sistemas de proteção de energia elétrica, concentra-se atualmente em projetos para o mercado de geração distribuída de energia. E ele também é professor de curso de pós-graduação, área de sistemas de potência. Ele é membro da AMORC desde 1979 e da tradicional Ordem Martinista, desde 87. Tá? O Frater Marcos Rogério exerceu diversos cargos ritualísticos e administrativos, tendo como sido venerável mestre da Heptada Martinista São Paulo, mestre da Loja Rosa Cruz Santana, mestre de equipe iniciática por várias gestões e mestre da classe Artesãos. Por vários anos exerceu para a GLP as funções de monitor regional e orador regional da região SP1 e SP8. Atualmente, o Frater Marcos é palestrante da região SP1 e orador oficial da região NE1. Tá? Ele ministra cursos de cabala, alquimia e criação mental. Agora, com vocês, o Frater Marcos Rogério. Bom, eu quero saudar a todos, né? Dar uma boa noite a todos, agradecer, né, a presença de vocês aqui nessa apresentação, né? E é interessante, né, até, né, porque eh, durante a apresentação a gente pôde testemunhar uma grande demonstração de fé, porque o pessoal diz que vai ser boa, tal, né? Então, fé, né? É legal porque a gente acredita em algo a priori, né? Então, é muito bom. Eu fico lisonjeado e fico feliz, né? Esse realmente desperta, é um livro que desperta muito interesse nos estudantes de hermetismo e nós, Rosa Cruzes e membros da tradicional ordem martinista, né? Esse livro, né? Ele foi o nome dele, né, original, é o Kybalion, né? Ela é uma palavra hebraica, né, que significa, né, literalmente, uma tradição ou um preceito que é manifestado por um ente de cima, por um ente superior. Então, supostamente, é um ensinamento, né, que é manifestado do alto, dos mestres, né, para nós, discípulos, né? Ela é uma obra que é atribuída a Hermes Trismegistus, né, cujo nome embaixo está em grego, né? E a gente sabe que Hermes Trismegistus, né, alguns autores dizem que ele teria verdadeiramente existido, alguns dizem que seria mais uma maneira de se expressar com aqueles mestres que foram divulgando os ensinamentos de época em época, e todos esses mestres, como eles eram pessoas muito iluminadas, pessoas de um conhecimento muito profundo, né? Todos eles eram, de uma maneira geral, chamados de Hermes, né? Até existe, no próprio Introdução do Caballion, e em outros livros, é dito que o próprio Hermes teria sido, ele é contemporâneo, era contemporâneo de Abraão, e que ele teria ensinado a Abraão, né, os segredos também do hermetismo que teriam se tornado os conhecimentos da Cabala, né? Ocorre que se a gente pegar, né, opa, se a gente pegar, né, as, os relatos de um historiador que para nós é muito importante, que é o Flávio Joséfo, né, que viveu entre o ano 37 e 103 da era cristã. Ele fez um relato no livro A História dos Hebreus, na parte 1, né? Ele se refere à passagem de Abraão pelo Egito da seguinte maneira, né? Abraão, né, ele ensinou-lhes até mesmo a aritmética e a ciência dos astros, que lhes eram desconhecidas. Foi por meio dele que essas ciências
passaram dos caldeus aos egípcios e dos egípcios aos gregos, né? É importante que a gente enfatize isso, porque, às vezes, quando a gente estuda a história, quando a gente estuda alguns acontecimentos históricos, né, parece que eles são separados, parece que eles são estanques. Mas a história ela é um todo encadeado, né? São fios que vão se tecendo, né? Causas que vão gerando efeitos, né? No decorrer do tempo, no decorrer das civilizações. Então, a gente vai encontrar numa civilização traços de conceitos e de fatos de uma civilização anterior, e vai ver que essa civilização passa para uma próxima civilização, seja pelas guerras, seja pelo comércio, seja por os contatos, né, entre civilizações, ele vai passando os conhecimentos, né? Então, a gente pode ver nos caldeus, né, um conhecimento herdado, né, lá de trás dos acadianos, né? Depois, dos caldeus, a gente vê a influência nos egípcios, né? Tem os assírios também no meio, mas os egípcios. E depois a gente vê os gregos indo beber nas águas do Egito, né? E depois ainda disso a gente vê com os neoplatônicos, tá? A gente vê as primeiras comunidades cristãs, né? Os gnósticos, que hoje são chamados de gnósticos, mas não se denominavam gnósticos, mas eram as primeiras comunidades cristãs que tinham muito de conhecimento grego, né? Haja vista que, por exemplo, as cartas de Paulo, né, foram escritas em grego, né? O próprio os ensinamentos, ou vamos dizer, os evangelhos, sejam os apócrifos ou os evangelhos canônicos, né? Eles são escritos em hebraico ou na hora que citam certos ensinamentos de Yeshua, Jesus, né? Em aramaico, porque ele transmitia os seus ensinamentos em aramaico, né? Então, a gente vê todo esse encadeamento, né? Então, dizer que Hermes foi professor de Abraão, isso é um pouco, digamos assim, é uma tradição um pouco folclórica, um pouco, mas que demonstra que essas civilizações todas entraram em contato, tiveram muito contato, né? E que uma aprendeu com a outra, né? Na realidade, é um conhecimento construído, né? Essa obra, o Cabalho, não é uma obra antiga, né? Interessante, né? Ela é uma obra que foi publicada em 1908, né? E publicada em 1908 por três iniciados, né? Uma obra anônima, né? Essa obra, né? Ela pretende ser um resumo ou uma explicação de livros muito mais antigos atribuídos a Hermes Trismegistus, especialmente o Corpus Hermeticum e a Tábua da Esmeralda, né? Tábua da Esmeralda. Existem alguns estudos, alguns pesquisadores que atribuem essa obra, né, a três personalidades, né? William Walker Atkinson, a Paul Foster Case, que é um fundador da BOTA, da Builders of the Addington, né? E a Mabel Collins, né? Mas isso não foi totalmente provado e cá para nós não é tão importante, né? Talvez o mais importante, o que traz a essa obra a sua autoridade não é presa a quem escreveu, e sim aos relatos que fizeram de obras muito antigas, né, de Hermes Trismegistus, e a maneira muito inteligente, muito didática e muito atual até para nós, que foram onde ela foi escrita, né?
Então, é aí que reside, eu diria, a grande importância dessa obra, né? Essa obra ela começa com um poema, né? Que, apesar de não ter o um nome no próprio livro da editora Pensamento, né? O pessoal pesquisou e verificou que é um grande poema, né? Um extenso poema de Edward Carpenter, em inglês, né? Mas o interessante é essa citação. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nessa escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Com certeza, isso é uma exortação, né, que nós, né, que aprendemos alguma coisa, ou que, no mínimo, tomamos contato com algumas verdades, mesmo que não as tenhamos totalmente apreendido, né? Nós temos uma grande tarefa e um grande compromisso, que é perpetuar esse conhecimento, né? Que é não deixar essa divina chama se apagar, né? Isso lembra muito, né? Uma frase, né? Que a gente ouve, né, que alguns vão lembrar, né, que é manter a sagrada chama que nos foi confiada intacta, né? Apesar de muitas vezes ela ser atacada, bruxulear, né, a gente luta para mantê-la acesa e para passar de um para outro, né, como se fosse a chama olímpica, né, para manter a chama sempre caminhando, sempre acesa, sempre vigorosa, né? Então, essa exortação, eu acho que é feita para nós hoje, né? Ela era atual quando foi escrita e é atualíssima hoje, especialmente hoje que o mundo precisa tanto de luz, que o mundo precisa tanto de compreensão de uns com os outros, compreensão das leis divinas e compreensão do plano de Deus, né? Bom, essa obra, né, ela reúne 7 princípios, ou ela explica 7 princípios que seriam os princípios que podem abrir as portas do templo. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica para a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. O primeiro princípio que ele nos coloca é o princípio do mentalismo. O segundo princípio é o princípio da correspondência. O terceiro, o princípio da vibração. O quarto, o princípio da polaridade. O quinto, o princípio do ritmo. O sexto, o princípio da causa e do efeito. É aquela história, né? Os que tiverem ouvidos para ouvir, ouçam. Os que tiverem olhos para ver, vejam, né? De nada adianta você lançar certos conhecimentos para aquela pessoa que não a está procurando, aquelas pessoas para a qual os ouvidos estão fechados, os olhos estão fechados, né? É dito, né, no Evangelho, né, que você deve bater na porta e ela vai se abrir, né? Não está escrito que as portas estarão sempre abertas, né? Mas batei e abrir-se-vos-á, né? Então, é preciso, né, que o neófito, o buscador, ele queira, ele esteja querendo o conhecimento e ele vai encontrá-lo. Tá? Vamos para o primeiro princípio. Passando aqui. Princípio do mentalismo. É talvez um pouco complexo a gente compreender esse princípio, porque o princípio do mentalismo ele vai dizer para nós o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Puxa, mas espera aí, a gente sente o universo, né?
a gente sente a criação, a gente sente os nossos corpos, a gente sente os outros como uma coisa real, como algo que existe, né? E ele vem para nós e diz que o começo de tudo, e talvez esse é o princípio mais importante dos 7 princípios do Kybalion, que o universo é mental. Com isso, o que que ele quer dizer? Ele quer dizer que tudo o que foi criado, né, foi criado por um todo, né, que é antecedente a tudo que existe, que é, em certa maneira, diferente de tudo o que existe, tá? Porém, que tem dentro dele uma parte que é mente, uma parte que é mental. E dentro dessa parte, todo o teatro cósmico acontece, né? Eu não sei se vocês já leram uma vez uma história, né, que um homem acordou e comentou, né, com os seus escravos, né? Nossa, essa noite eu sonhei que era uma borboleta, né? Agora eu estou na dúvida se eu fui um homem que sonhou que era uma borboleta ou se eu sou uma borboleta sonhando que eu sou um homem, né? Por quê? Porque os nossos pensamentos, os nossos sonhos, eles são tão reais, né, que às vezes é difícil você separar o que foi um sonho daquilo que você experimenta no estado de vigília. E o mais interessante de tudo é você pensar, né, que esse criador, que esse ser, né, ele tem, né, eu gosto de brincar, né, nós dizemos que o nosso cérebro tem sinapses, né? E as sinapses são descargas elétricas em certos pontos do cérebro que dão os pensamentos, dão uma série de propriedades. Talvez todo o universo criado seja apenas sinapses na mente de Deus, né? E que Deus é esse também, né? É importante discutir isso, porque a gente lê, né, especialmente no Bereshit, né, no Gênesis, a gente lê que o homem, né, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Mas eu pergunto, será que é isso mesmo, né? Será que ao teorizar Deus, ao definir Deus, e cuidado, porque definir é por limites, é por fins, né? Então é limitar. Ao definir Deus, será que nós, seres humanos, não criamos um Deus à nossa imagem e semelhança? Será que a gente não atribui a Deus, ao Deus que nós pensamos, né, qualidades, defeitos, virtudes, pensamentos, ideias que nós temos, né? Então, o que esse hermetismo quer dizer para nós é o seguinte: todo esse teatro cósmico que nós vivemos, todas essas histórias que nós vivemos, todas as experiências que nós vivemos no dia a dia, todos esses fatos que fazem a gente ficar alegre ou que fazem a gente ficar triste, nada mais são do que formas mentais na mente do Criador. E por serem forma mental, como são, por exemplo, agora sim, se a gente é a imagem e semelhança do Criador, quando a gente forma um pensamento, né? Ah, eu vejo isso, eu formo essa tela mental, eu formo essa ideia, elas são fugazes. Elas existem por um período e depois elas se desfazem, né? E olha que coisa, talvez coincidente, né? Porque tudo que existe no mundo criado, e veja, o mundo criado não é só aquilo que a gente vê. O mundo criado são todos os universos. Veja que eu não disse o universo, todos os universos, tudo que existe dentro desses universos, tudo que contém esse universo, tudo isso, né?
tem começo, tem meio e tem fim. Então, tudo isso, para nós, guarda a imagem de que são formas mentais de alguém que antecede essas formas mentais, né? De alguém que é capaz de gerar essas formas mentais, que não está contido em nada e em ninguém, né? Que não tem princípio e não tem fim, porque se tivesse princípio e tivesse fim, deveria ser criado por alguém, né? Ou por alguma energia, ou por alguma coisa. Então, ele é antecedente a tudo isso, tem uma ideia, né? Tem uma grande ideia, e essa ideia colocada em movimento somos nós, né? Às vezes é complicado a gente pensar nisso, né? Porque, puxa vida, a gente realmente, a gente se acha tão importante, importante até, digamos, no conceito de que Deus deve nos achar extremamente importante. Lembre-se que houve uma época na humanidade que a humanidade achava que todo o universo foi criado para o deleite do homem. Todo o universo foi criado para servir o homem, né? O homem era o centro, o homem, o ser humano era o centro do universo, né? E a gente sabe que não é, né? Nós somos, né, um pedacinho de poeira dentro de uma poeirinha, dentro de um universo que é um pedaço de poeira, dentro de uma galáxia que é uma poeira maior, mas é tudo poeira, poeira das estrelas, né? E se a gente pegar, por exemplo, né, o texto de Max Planck, de 1944, ele diz o seguinte: toda matéria se origina e existe em virtude de uma única força. Devemos supor que por trás dessa força exista uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Eu recomendo para quem se interessa, né, por esse conceito de uma mente consciente e inteligente, que é a matriz de toda a matéria, que leia um livro editado pela Grande Loja, né, que é o Interlúdio Consciente. E um outro que também é extremamente interessante, talvez ele esteja, não dê para comprar novo, né? Ele tenha mais, mas ele é O Olho da Mente, que também é um livro interessantíssimo, né? O que é consciência, né? O que é ser consciente e inteligente, né? Mas veja que um cientista, né, da década de 40 do século passado já coloca que tem que existir ou deve existir uma mente por trás de tudo, né? E interessante que o Caballion diz que todo é mente, e o próprio, se a gente vai lá para trás, né, a gente vai para o corpus hermético, a gente vai achar essa afirmação lá, porque o Caballion não está contando nada de novo, ele está sistematizando algo que já existia há muito tempo, né? Bom, aqui eu trouxe aqui algo que eu gosto muito de mostrar, que é o primeiro versículo, né? A primeira parte do Gênesis, do Bereshit, né? Que é Bereshit bara Elohim, né? Então, no começo, Deus criou, né? Só que esse Bereshit bara Elohim, até Ha-Shamayim, Vaet Haaretz, né? Dentro dessa palavra Bereshit, né, a gente encontra, né, vamos dizer assim, uma raiz, tá? Que é a raiz Rosh, Resh, Rosh, né? Vocês podem ver que são as três letras, né? O Resh, o Aleph e o Shin, que vai dar para nós a palavra Resh, né? Que é um princípio, que é um começo, né? Que quer dizer uma cabeça. Tá? Então, olha que coisa, né? O Gênesis ele começa, né, com a palavra, né, para dar o começo, no princípio, né?
E ele coloca nessa palavra, que é o princípio, ele coloca uma cabeça. Então, se a gente vai analisar um pouco mais a fundo, a gente vai notar que esse princípio é algo que aconteceu numa cabeça. Então, a gente pode, ou numa mente, vamos falar assim. Então, a gente pode entender que já os escritores, né, do Pentateuco, né, escritores da Torá, ele já tentava comunicar que o começo foi mental, né, que a criação é mental, né? E agora o Cabalho vão falando isso para nós, mas olha que esses ensinamentos são mais antigos, né? Aonde que tem um pensamento, né? O que que é um pensamento? O que que é uma cabeça? É onde tem pensamento, tá? E só depois, né? Olha que coisa interessante, né? O universo é mental, mas aí depois a gente vai ler que no princípio foi a vibração, no princípio foi o verbo, que o verbo estava com Deus e que o verbo ou vibrações eram Deus. Aí nós vamos para o segundo princípio, né? Que é o princípio da correspondência. E o que é esse princípio da correspondência? Tá? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Tá? Note que esse axioma ele não fala nem que seja igual, A desconexão. ele não fala em igualdade das coisas, mas ele fala que existem níveis de manifestação. Então, aquela ideia, aquele pensamento, né? Aquele pensamento que ocorreu na mente do Criador, né? Ele teve vários níveis de, vamos dizer assim, de concretização. E o que o princípio da correspondência quer nos indicar é que, entre esses vários estágios, existe uma correspondência, né? Aquilo que acontece num estágio mais inferior, vamos dizer assim, da criação, né, guarda relação com o estágio precedente. E assim sucessivamente. Tá? Então, existe níveis de manifestação, né? E se a gente quer mexer num nível que está mais embaixo, né, a gente deve, talvez, tentar entender o que está num nível mais acima que faz com que aconteça o nível que está mais abaixo. Tudo isso na mente do Criador. Não vamos esquecer o primeiro princípio, ou o princípio mental. Tá? Bom, e aí, para entender como é que aquilo que está em cima foi fazendo aquilo que está embaixo, e no princípio era o verbo, né? Nós vamos pegar o princípio da vibração, né? Acho que todos nós que estamos ligados ao misticismo, né? A gente já ouviu a frase, né? Que tudo que existe no nível da criação é frequência, é vibração. Na verdade, a gente lê em muitos textos, né, que é a luz, né? Só que vamos lembrar que luz é vibração, né? A luz é uma forma de vibração, né? Então, quando o Caballion fala para nós que tudo é vibração dentro dessa mente de Deus, dentro dessa mente do Criador, tudo é vibração, e essa vibração ela está ligada ao princípio da correspondência,
né, a gente vai ver o seguinte: nada está parado, tudo se move e tudo vibra, né? O problema é que, se nada está parado, tudo se move, tudo vibra, tem uma consequência, né? Tudo muda. A lei da mudança é uma lei da vida, né? Se tudo se move, nada é estático, né? Só é estático aquele que tem a mente, porque todas as formas mentais que ele faz na sua mente, tá, estão em movimento. Por que que elas estão em movimento? Porque elas têm começo, têm meio e têm fim, né? Então, essa vibração, né, ela, ela se mostra, né, como a maneira que essas formas mentais, né, evoluem, né, a maneira como essas formas mentais se mostram a nós, tá? E interessante, porque essas formas mentais, né, elas vão, né, se manifestar tanto no mundo que nós chamaríamos de subatômico, a vibração, como no mundo que a gente enxerga, que é o universo. Então, seja as maiores galáxias, seja um pequeno átomo, né, ou seja até uma pequena partícula elementar, né, que hoje a gente sabe, né, que vibra, né? Existe uma teoria, que é a teoria das cordas, né? Que nas partículas elementares, dentro dos próprios elétrons, prótons, você tem partículas menores que elas são como cordas vibrando, né? Porque tudo que existe nesse mundo criado dentro da mente é vibratório. E qual é a diferença entre uma vibração e outra? Né? O que é que difere essas vibrações? Ora, o que difere essas vibrações, né, é o tipo, digamos, de manifestação delas. Tá? Então, veja, um hertz, um Hz aqui, um hertz, ele é uma medida de vibração que conta para nós quantas vezes por segundo alguma coisa vai de um lado para o outro, vamos dizer assim, é que o pêndulo ele vai da direita para a esquerda, né, e volta, quando ele vai e volta, quantas vezes ele faz isso em um segundo. Então, nós temos o tato, né, as ondas sonoras, o ultrassom, as ondas de rádio. Veja que as ondas de rádio estão na faixa de megahertz, enquanto o ultrassom está na faixa de kilohertz. Quilo é 1000, né? 1000 hertz, 1000 vibrações por segundo. Mega, né? É 1 milhão, então 1 milhão de vibrações por segundo, ondas de rádio. Você tem as microondas, o calor, o infravermelho, o infrared. Você tem luz visível. Olha que agora nós já estamos no giga, que é a 9. 9 zeros, né? Nós temos o ultravioleta, o raio-x, os raios gamas, os raios cósmicos e a energia que nós chamamos de energia espírito. Tá? Nota que existe uma graduação nessas vibrações, que elas vêm, né? A gente fez a seta mostrando desde o nosso mundo aqui, que a gente chama de material, até aquilo que a gente não vê, mas que existe, que está no mundo fora da Terra, até que está no mundo das galáxias, e até aquilo que anima os corpos, né? Que é a energia espírita. Né? Então, a gente foi subindo. Né? Então, lembra que foi dito, né, que lá no princípio da correspondência, que aquilo que acontece no estágio de vibração mais alta é como aquilo que existe e acontece no estágio de vibração mais baixa. Tá? Então, se eu
Por exemplo, eu preciso conhecer certas leis que regem, digamos assim, a manifestação das vibrações muito altas, né? Elas devem ter uma correspondência, essas leis, com o lugar das manifestações mais baixas. E até a gente poderia concluir o seguinte, que se eu quero uma manifestação mais baixa, né, eu posso, vamos dizer, interagir com o nível de manifestação mais alta, porque vai acontecer também no nível de manifestação mais baixa. Eu vou tentar mostrar isso com uma figura que é bastante conhecida de alguns, e talvez não muito conhecidos de outros, né? Mas que a gente tira, inclusive, da Cabala, né? Que é a árvore da vida aqui um pouco estilizada, mostrando os 4 mundos, ou os 4 grandes fases vibracionais, né? Da criação, né? Essa parte que está mais acima, é que eu não sei se o meu mouse aparece aqui. Deixa eu ver. Acho que não está, né? Bom, acho que está aparecendo, sim. Se eu quero Parece, ver. Marco. Que bom. Este mundo aqui é exatamente o que a gente chama de mundo arquétipo, né? Curiosamente, né? A gente está vendo no Caballion que tudo é mente, tudo é mental. E esse arquétipo são formas, né? Formas, a gente pode dizer que seriam formas antigas que estão na consciência anterior, na consciência interna, né, do ser humano, né? E que se manifestam, né? E esses arquétipos, essas formas aqui, elas se manifestam em 3 níveis muito interessantes para nós, seres humanos, porque ela se manifesta no nível mental, né? Ela se manifesta no nível que a gente chama de astral, e ela se manifesta no nível que a gente chama nível material, ou que é o mundo que nós habitamos. Então, é como se, né, a gente viu lá, né, o Bereshit, né, houve um começo que foi na mente do Criador, que teve uma ideia, que gerou uma forma pensamento que é vibratória. Essa forma pensamento que é vibratória, ela forma um conceito, ela forma uma ideia, ela forma um símbolo, né? E esse símbolo, para se manifestar, ele precisa, né? É como, por exemplo, eu tenho uma ideia de fazer, acho que todo mundo já foi brincar na areia, né? E levou um dia, né, aquelas forminhas de pegar lá na areia, né? Então, eu vejo a areia, eu idealizo aqui que eu quero fazer, né, uma estrela na areia, né? Então, eu fiz uma forma pensamento, né? Porque aquilo que está em cima está embaixo também. Mas para que essa forma pensamento possa se materializar ali na areia, eu preciso de uma forma, que é o que a gente chamaria de mundo astral. Então, eu pego a forminha, né, de estrela e ponho na areia. A areia seria todas as possibilidades, todas as vibrações existentes no cosmos. Então, eu coloco aquela forminha naquela areia, e a forminha é da forma que a minha mente idealizou, e aí vai aparecer com a areia, né, a estrela, né? Então, é a maneira de como as vibrações, né, passam de um nível para o outro nível, entendendo que aqui é um nível mais alto, mais puro de vibração, ou que está mais perto, digamos assim, do princípio da mente do Criador,
E aqui ela vai caindo, né, em vibração e se afastando até da mente do Criador, né, até chegar no nível mais baixo de vibração. E é interessante que quanto mais a vibração cai, mais densa ela fica e, portanto, mais material ela fica para os nossos olhos. Vamos lembrar que a ciência já provou, já determinou que aquilo que a gente identifica como sólido, né, na verdade, não é sólido coisa nenhuma, né? São campos, né, eletromagnéticos que, para os nossos sentidos objetivos, né, eh, trazem materialidade, se comportam com materialidade, né? Mas não são concretos, né? Eles são átomos que têm espaços entre eles, né? Então, uma parede que a gente acha que é sólida, ela é cheia de buracos, só que nós também somos, né? Então, fica meio, né? Então, veja, se o que está em cima é como o que está embaixo, né? Então, esse mundo material aqui, ele guarda relações, ele não é igual, nunca, mas ele guarda relações com esse mundo aqui. Então, as leis que funcionam neste mundo, as leis que funcionam nesse estágio de diminuição da vibração, que é a mente, tá? Que é mental, são formas, pensamento, tá? As leis que estão aqui se manifestam como as daqui se manifestam aqui. Não são iguais, mas elas se parecem ou elas se manifestam com as mesmas lógicas. E é por isso que, né, se nós queremos mudar alguma coisa aqui, né, tá, e esses mundos eles se refletem no ser humano, tá, esse mundo se reflete, né, até no nosso sistema digestivo, que gera energia, porque já está na forma mais baixa, né? Se manifesta na nossa mente, que é um reflexo da mente do Criador, e se manifesta, né, naquilo que a gente poderia chamar de alma, né? Que é uma interligação entre os dois. Mas, então, se eu quero mudar alguma coisa aqui, no mundo material, no meu mundo, né, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso, né, formar uma forma mental, idealizar uma forma mental, e posso interagir com este mundo aqui, com esse nível de vibrações mais sutis, que é o nível das vibrações mentais, cuja vibração é mais alta, tá? E posso impregnar este nível aqui com essa forma pensamento, tá? Uma vez que eu fiz isso, tá? E uma vez que essa minha forma pensamento, ela segue, né, as diretrizes, porque o que está em cima é semelhante ao que está embaixo, o que está embaixo é semelhante ao que está em cima. Então, se essa minha forma pensamento enviada para esse nível de vibração, ela é ou guarda relação com o que está em cima, e o que é essa relação com o que está em cima? Ética, construtividade, né? O que vai acontecer? Tá? Essa forma pensamento vai, né, vai reduzir as suas vibrações, tá? Para que no mundo material eu tenha a manifestação dessas altas vibrações. Tá? E é assim que o ser humano pode, mesmo sendo uma forma mental, mesmo vivendo numa forma mental, ele pode trabalhar com essas energias, né, nesse mundo enquanto ele por aqui estiver. Bom,
Essa imagem é icônica, é conhecida, né? Porque, de uma forma, pensamento de um ser, né? De Deus, toda a multiplicidade de vibrações ocorreram, né? Então, é como se essa criação, vamos dizer assim, se essa idealização da forma mental, Deus, que o universo está na mente, fosse como um prisma que faz o um virar muitos, né? Faz o um se manifestar em vibrações, porque aqui são tudo cores, cada cor é uma vibração. E aí nós vamos para mais um princípio, né? O princípio da polaridade. Veja que existe aparentemente sempre uma, aspas, guerra, né? Uma luta, que não é luta, mas entre o fogo e a água, né? Entre dois opostos, né? Que deveriam ser harmoniosos, né? E cabe ao ser humano lutar por isso. Então, a gente vê no trabalho que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Vamos enfatizar isso, porque nós vamos discutir um pouquinho isso daqui para frente. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Então, fogo e água são iguais? Sei. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Nossa, eu acho que essas frases são icônicas para nós, porque nós vivemos, né? Uma vez que nós somos formas mentais, o universo é uma forma mental na mente do Criador, né? Que ele se manifesta em vibrações, que são oscilações, né? E essas oscilações vão diminuindo, né? E que essa diminuição das vibrações vai criando, digamos, níveis de vibração que a gente pode chamar de em cima e de embaixo, né? Se isso acontece, né? A gente, em tudo que é a criação, tá? Está sensível aos opostos, está sensível ao fluxo e ao refluxo, à ida e à volta, à manifestação do belo e do feio, né? A manifestação do quente e do frio, né? Mas eu queria mostrar que alguém já viu uma moeda só com cara ou só com coroa? Bom, se a moeda tiver duas caras ou duas coroas, né, é falsa, né? Porque a moeda verdadeira, né, a moeda que existe, né, ela tem dois lados. E por ela ter dois lados, ela é completa. Se ela não tivesse esses dois lados, ela não seria completa, né? É como um ímã, né? O ímã tem polo norte e polo sul. Todo ímã tem polo norte e polo sul. Agora, a coisa mais interessante que acontece é que se eu cortar um ímã, um pedaço do ímã, que automaticamente, né, eu cortei aqui o norte no meio, automaticamente aparece o contrário da outra ponta. Porque neste mundo criado, nada sobrevive sem o seu oposto.
Nada sobrevive sem o seu antagonismo. Nada sobrevive sem o outro polo. E por que que é assim? Porque a nossa consciência nesse mundo enxerga o mundo assim. Eu vou dar um exemplo muito tranquilo, muito. Imagine que a gente tem na nossa frente, cada um de vocês tem na frente, uma, um, um recipiente, três recipientes, né? O recipiente da esquerda tem água quente, muito quente. O recipiente da direita tem gelo, água gelada. E o recipiente do meio tem água morna. Aí você coloca a sua mão direita no recipiente da direita, que está com gelo, está frio, e a sua mão esquerda no recipiente da esquerda, que está quentíssimo, tá? E deixa por um tempo lá. Então você está sentindo o calor e o frio, tá? Mas depois de um tempo, você tira as duas mãos e mergulha as duas mãos no recipiente do centro, que está com água morna. Na mão direita, que estava lá no frio, você vai achar que a água está quente, muito quente. Na mão esquerda, que estava lá na água quente, e você vai pôr agora no centro, na água morna, você vai achar que esfriou. Porque os opostos, né? E o quente e frio é uma questão de referência, né? Eu chego para você e falo assim, puxa, a temperatura está 29. É uma informação, tá? 29 graus Celsius, vai. Mas veja bem, você só vai falar para mim se está calor ou se está frio se você tiver uma referência do que é frio e do que é calor, né? Se você viver, por exemplo, do Canadá, né? Onde o pessoal está acostumado com menos 30 graus abaixo, 30 graus abaixo de zero no inverno, e no verão está acostumado, por exemplo, com 16, o pessoal já está de camiseta e de short, né? 29, nossa, está um calor que o cara não está aguentando, né? Mas se você mora aqui no Brasil, mora na praia, né? E você está acostumado com 35, 37, esses últimos dias aí bateu 40, não é? Sensação térmica, tá? E tiver 29, nossa, está fresquinho, esfriou um pouquinho, né? Porque depende da tua referência. E isso é interessante porque a nossa evolução, ou digamos, o estágio que a gente precisa tentar alcançar, né, no nosso desenvolvimento, na tentativa de subir a nossa vibração, na tentativa de ir daquele mundo material para um mundo mais mental, tá? É vencer os opostos, é equilibrar os opostos, tá? É achar um ponto de equilíbrio entre eles. E isso é muito importante porque se eu sei, por exemplo, que amor e ódio, né, nunca vai estar só amor ou só ódio, porque um parece que complementa o outro, é a outra face da moeda, né? Então, o amor em exagero, né, pode se tornar posse, pode se tornar até doentio. Mas a raiva, o ódio em exagero é danoso, inclusive você pode machucar alguém, você pode, e você machuca a si mesmo, né? Então, a sabedoria, né, está em você reconhecer que existem, enquanto no mundo criado existem esses dois polos, mas procurar uma maneira de olhar esses dois polos
de cima. Eu costumo dizer ter uma visão de helicóptero. Quer dizer, quando você está no nível das coisas, quando você está no nível das experiências, você realmente vê as coisas separadamente, mas quando você sai desse nível e se eleva, né? Você vai para cima e olha a situação, olha as pessoas, olha as coisas de cima, né? De cima não porque você é melhor, de cima para poder ter uma visão do todo, tá? Você consegue ver esses dois polos se manifestando e consegue, inclusive, enxergar um equilíbrio entre esses polos. Tá? E é isso que a gente procura, é isso que a gente quer. Né? Tá? A outra lei que a gente tem, né, é a lei do ritmo. Tudo tem o seu ritmo. Tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem marés, tudo sobe, tudo desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. À medida que o movimento à direita e à medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. Veja, nós estávamos falando, né, de buscar uma visão de helicóptero, né, das polaridades que são antagônicas, né? Mas que elas têm um ponto médio, né? Aonde elas podem ser conciliadas. E se a gente olhar o pêndulo, né? O pêndulo, né? Até sugestivamente, né? Essa figura aqui, ela mostra o yin e o yang, né? E aonde um tem a polaridade do outro dentro, mas ele mostra aqui a figura dos dois equilibrados. É interessante que essa figura não é estática, né? Essa figura ela tem movimento, porque tudo tem movimento no mundo criado, tá? Mas ela está em movimento, né? Mas ora eu vou para cá, ora eu vou para lá. Então, talvez a sabedoria ou uma parte da sabedoria esteja, né, em encarar as duas polaridades, né, como necessárias para a experiência humana, como inevitáveis para a experiência humana e como sendo construtivas para a experiência humana. Dessa maneira, por exemplo, né, se eu imaginar que aqui é o bem e aqui é o mal, né, alguma coisa que eu acho que é bom para mim, alguma coisa que eu acho que é mal na minha vida, né? Bom, se eu, quando tiver bom, eu ficar relutando e tentando agarrar esse pêndulo aqui, eu vou me machucar, porque inexoravelmente ele vai vir para cá, né? E quando vier para cá, se eu ficar lamentando porque ele está aqui, naquilo que eu acho que é ruim e tal, ele também eu vou ficar prestando só atenção nele e não vou aprender a lição que ele pode me dar, mas uma hora ele vai vir para cá também. Mas perceba que, na medida que eu aceitar que tudo que é bom pode terminar, mas tudo que é mal não vai durar para sempre, tá? Minha avó falava, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então, na medida que eu aceitar a transitoriedade das formas pensamento, tá? E mais rapidamente eu entender que isso daqui vai acabar e que isso daqui não vai durar, é como se esse pêndulo, se eu acelerasse a maneira, a vibração ou a oscilação desse pêndulo. Mas percebe que se eu acelerar essa vibração aqui, muitos mais vezes ele vai passar por esse ponto médio, de tal maneira que, se a aceitação for tão grande, ele vai oscilar com tamanha velocidade que vai parecer que nunca saiu daqui. Já viu uma roda de carro quando está virando? Né? Quando o carro está andando, parece que ela está parada, mas está virando. Né? Então, a aceitação dessas polaridades, né?
e a aceitação das duas como enriquecedoras para nós mesmos, né, vai nos trazer para o ponto médio, né, e vai nos fazer felizes, com certeza. E o que é melhor, né, com conhecimento. Tá? E nós chegamos na, praticamente na última lei, né? Só tem mais uma agora, que é a lei de causa e de efeito. Veja, nós estávamos falando que tudo tem polaridade, que a polaridade ela tem uma coisa que parece positiva, uma coisa que parece negativa, mas que quanto mais a gente aceitar, mais rápido aceitar uma e a outra, né, a gente pode estar mais tempo no equilíbrio, né? Mas também é interessante notar que toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem sua causa. Tá? Então, dessa maneira, tá? Se eu entender que quando a coisa é boa, é porque teve uma causa que criou esse efeito bom, né? E que quando aparentemente não está bom, né? Teve uma causa que criou esse efeito. Só que quem é o mestre das causas, né? O mestre das causas na nossa vida somos nós mesmos, né? Somos nós que causamos os efeitos sobre nós mesmos. Então, nós temos que entender que tudo o que acontece conosco teve sua causa. Tudo o que acontece conosco acontece de acordo com a lei. Existe uma lei de causa e efeito. E a gente tem que entender isso. Aí, vai acontecer, tinha que acontecer. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei que a gente não conhece. Tá? Mas tudo são leis. Dentro desse mundo criado, dentro dessas formas de pensamento, ela foi estruturada como com vibrações e com leis que uma causa cria um efeito e aí o outro efeito cria uma outra causa e assim vai sucessivamente criando. Há muitos planos de causalidade, porque a gente viu que existe o plano material, o plano da forma, o plano mental, e dentro de cada um deles tem vários níveis de consciência nossa. Então, existem muitos planos de causalidade, porém, todos eles não escapam à lei. Que lei? Lei da causa do efeito. Tá? Olha só, né? O pessoal aqui está puxando com a força AB. Só que o que está aqui, ele puxa, então, com a menos FBA, quer dizer, uma coisa equilibra a outra. Uma causa gera um efeito gera a causa. Tá? Essa é a ideia. Tá? E vamos, então, para o princípio de gênero, né? O Sol e a Lua, né? O masculino e o feminino, né? A força e a forma. O texto do Caballo diz: o gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Lembra? Nós temos os planos lá que são da manifestação, um mais sutil, o outro um pouco mais para o lado material e o outro totalmente material. Mas esse positivo e negativo, né? Masculino, feminino. E note que masculino e feminino não é macho e fêmea, ideia, uma ideia de força e uma ideia de forma. Esses são os princípios masculinos e femininos. Tá? Então, o que o Caballo nos diz é que em todos os planos, né, tudo se manifesta por essas duas forças. E aqui, para terminar, né, eu gostaria de mostrar essa figura, que é isso daqui, a gente tira
tira da Cabala, mas também dá para tirar do Hermetismo. Existe a mente criadora, né? A mente criadora, e data, esse três aqui tem a ver com a Trindade, tem a ver com os princípios de pai, mãe e filho, tem a ver com uma série de princípios dos hindus, tem a ver com uma série de. Mas você tem a mente criadora. Essa mente criadora, ela se manifesta através do poder masculino e do poder feminino. Um deles é a força, é o ímpeto, é o desejo, né? O outro deles é a limitação do ímpeto, a limitação do desejo, isto é, diminuindo a vibração e aí dando a essa vibração, por diminuir a vibração, a energia, dando a forma. Então, aí eu tenho o seguinte: a força, tá, me leva, né, uma energia, uma vibração até aqui, que é a forma. E aí a criação acontece, né? Então, em todos os planos, né, essa manifestação da força e da forma, né, elas acontecem, né, para que possa acontecer uma criação. Porque se fosse apenas uma força sem limitação, ela ficaria, digamos assim, errante, né, ad perpetuum, né? Se fosse só forma também, sem ter digamos, uma energia que a provocasse, também não geraria nada. Então, é a combinação das duas, né, que faz uma criação, tá? Assim como é a combinação, né, do germen masculino e do germen feminino que faz a criação material aqui, do bebê, da prole, né? Mas essas energias são energias de desejo, de ímpeto e energia de forma. E a gente tem isso em toda a criação. Isso aí, gente. Vamos finalizando, então. Agradeço mais uma vez a todos que participaram. Fiquem atentos aos nossos canais, que vão aparecer aí novas palestras, ok? E é isso, então. Gente, uma excelente semana. Que tenham todos um excelente começo de semana, de muita luz, muito amor. Paz profunda a todos.